Graça e paz, estamos aqui para mais um vídeo do nosso estudo de João. Hoje iremos falar a respeito então do capítulo 2. Até agora nós estudamos o capítulo 1 e agora eu desejo falar o capítulo 2. Vamos iniciar hoje esse capítulo que é tão poderoso, tão maravilhoso. Sabe, Deus ele tem coisas grandes para falar conosco aqui nesse texto de hoje. Sabe? Então, no capítulo 2, do versículo 1, a gente vai ver o princípio da transformação da água em vinho. Esse é o princípio para o homem. Esse é o princípio para o homem natural cheio de morte. Esse é o princípio para o homem que necessita receber do Senhor em seu ser a vida de Deus. Amém? Então, João capítulo 2, versículo 1, vai nos mostrar a história. Não é simplesmente uma história, mas vai nos apontar um fato histórico que revela princípios espirituais profundos para a nossa vida. Então, Jesus vai usar, vamos falar de alegoria e tipologia, amém? Paulo era um apóstolo que ele usou muita alegoria e tipologia em suas cartas, em seu ensino. Então, nesse mesmo princípio, com você, eu também quero usar, porque é a forma de nós entendermos esse contexto de festa de casamento para a nossa vida. Então, o princípio aqui é a vida natural e a transformação para a vida espiritual. Aquilo que está dentro do homem para uma transformação na realidade daquilo que vem de Deus, que é Cristo, ok? Então, ao terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia. Estava ali a mãe de Jesus. E Jesus também foi convidada, bem como seus discípulos, para o casamento. Olha só, tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm vinho. Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo, ainda não chegou a minha hora. Disse sua mãe aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam postas ali 6 talhas de pedra, segundo o rito da purificação dos judeus. E cada um cabia 2 ou 3 metrates, que é 40 litros. Então, observa que era bastante coisa. Jesus lhe disse: enchei de água as talhas. E eles a encheram até a borda. Então lhes disse: tirai agora e levai ao encarregado da festa. E levaram. Quando o encarregado da festa provou a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que sabiam os serventes que havia tirado a água, chamou o noivo. E lhe disse: todo homem põe primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, serve o inferior. Mas tu guardaste o bom vinho até agora. E esse princípio dos sinais, Jesus o fez em Caná da Galileia, e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Veja que o primeiro milagre do Senhor é registrado como um sinal. Manifestou a sua glória e seus discípulos creram nele. Esse princípio dos sinais Jesus fez aonde, irmãos? Aqui, nesse livro. Então, esse livro de João, ele vai nos mostrar que João, em vez de usar a palavra milagre, ele usa sinais. Por que João faz essa troca? Porque eu creio que nada que está na palavra de Deus está ali por um acaso. Se está sinais, é porque quer falar algo conosco. E por que está sinais? Porque o princípio aqui é de relacionamento.
O livro de João, ele mostra que Deus, Jesus, ele deseja se relacionar com o homem. Por isso que ele diz, no capítulo 1, todos quantos crerem nele, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, João deseja mostrar aos filhos de Deus o princípio do que Jesus realizava, do que Jesus fazia. Ou seja, a manifestação visível de uma realidade invisível. Observe, a manifestação visível de uma realidade invisível. Observe que muita coisa na nossa vida natural não pode ser vista pelos homens. Mas quem vê, quem conhece, quem sonda o coração, senão Deus? Deus vê. Então aqui é um sinal, porque ele quer mostrar uma realidade espiritual. Há um sinal aqui, uma festa de casamento, aonde o Senhor deseja transformar aquilo que é natural em espiritual. Aquilo que era água, que aponta para a vida humana, para a morte, em vinho, que aponta para a alegria, para uma satisfação de vida. Então aqui nós vamos ver o plano, o projeto de Deus de transformar alguém natural em alguém espiritual que expressa a vida divina de Deus. Então Deus, com toda a sua glória, ele tem um plano para o homem. E o plano que Deus tem para conosco é que nós vivamos uma vida satisfeita. Esse é o desejo de Deus. O desejo de Deus é satisfazer a nossa vida. Muitos buscam satisfação no quê? No dinheiro. Muitos buscam satisfação no quê? No relacionamento. Muitos buscam satisfação naquilo que o mundo oferece. Mas aqui nós vemos que num vício. Por que as pessoas buscam o vício? Porque elas estão buscando uma satisfação. Elas estão buscando preencher algo nelas. Como eu disse ali em João capítulo 1. Lembra disso? Aqui o princípio começou. Aqui Jesus vai usar o capítulo 2 de João para nós aprofundar todos os sinais que Jesus fez. Então do 2 até o 11 nós vamos ver 9 sinais, 9 casos aonde o Senhor transforma o homem em vida divina. Observe que o 3, capítulo 3 de João, que fala de Nicodemos, a transformação ali é do religioso em alguém espiritual. O 4, a mulher samaritana. Observa, o 5, que era um enfermo. Então nós vamos ver até a ressurreição de Lázaro no 11. Aonde o Senhor vem e traz Lázaro da morte para a vida. Observe, irmãos, que esse sinal mostra que o propósito aqui é mostrar que Cristo, ele é extraordinário, ele é cheio de vida e deseja transformar tudo o que há em nós, tudo que há dentro de nós, tudo o que nós somos em vida. A vida cristã é uma vida de satisfação, é uma vida de saciedade. Eu estou com sede, eu bebo essa água aí, estou saciado. Observe que 3 dias depois houve um casamento no Caná da Galileia. Então o terceiro dia da Bíblia, como diz aqui no capítulo 1 de João 2, mostra para nós que o terceiro dia é o dia da ressurreição. Aqui, como diz ali em 1 Coríntios 15, 1:4, que o terceiro dia é o dia que aponta para um significado profundo,
aponta para a ressurreição, aponta para a nova vida. Então já começa Jesus, tipologicamente falando, mostrando que, pode ver que não tem a contagem no capítulo 1 dos dias, mas aqui ele falou ao terceiro dia. Isso é poderoso demais. Por quê? Porque já está falando de ressurreição e de vida nova. Assim como Jesus ressuscitou no terceiro dia, esse milagre aponta para uma obra de transformação. Uma obra que ele realiza em nós, os seus filhos. O livro de João, ele vem para falar com os filhos. Deus deseja aqui mostrar que ele deseja se relacionar conosco. O maior desejo de Deus é que ninguém se perca, que todos sejam salvos. Por isso que Deus, ali daí vai falar em João 3,16, ele entregou seu filho para morrer em nosso lugar. Ele entregou como uma oferta por nossos pecados, porque Deus deseja o homem. Deus deseja salvar o homem. Deus deseja resgatar o homem. A palavra de Deus diz que Deus não deseja que ninguém se perca, que nenhum se perca. Observe, irmãos, que Jesus também ressuscitou ao terceiro dia. Então esse milagre aponta para a obra de transformação, para a obra de ressurreição que ele quer realizar em nós. Por isso que lá no capítulo 3 ele vai dizer: importa, Nicodemos, que você nasça de novo. Nós vamos chegar lá. É importante nascer de novo. Por quê? Porque o homem nasce natural. O homem nasce com a natureza da mãe, natureza do pai. Mas quando ele vem para Jesus, ele tem que nascer com a natureza de Deus dentro dele. Por isso que ele não é atraído para o mundo, ele não é atraído para uma vida de satisfação e prazer no mundo, mas ele é atraído por uma vida de prazer e satisfação em Cristo Jesus. Aleluia, glorificado seja o Senhor. Casamento, por que casamento? Porque aqui está simbolizando a união de Deus e o homem. Acabei de falar, Deus deseja se relacionar com o homem. Nós vemos que o propósito de Deus é se relacionar com o homem. E digo mais, é ter uma esposa para o seu filho. Por isso que a igreja é chamada de esposa. E o filho é chamado de noivo. Casamento, mais uma vez. Deus deseja relacionamento, por isso que é um sinal. Por isso que João vem e já nos mostra no capítulo 2 que Deus deseja, presta atenção, se relacionar conosco. Esse é uma obra grandiosa que Deus deseja fazer. No versículo 1, nós vemos que o apóstolo vai dizer que a mãe de Jesus estava ali. Ele diz, a mãe de Jesus estava ali. A mãe de Jesus, ela nos traz uma representação, sabe do quê? Velha dispensação, velha aliança. Então, quando Jesus chega, Jesus traz consigo a nova aliança. Quem lembra que Jesus na noite da ceia disse, esse é o cálice da nova aliança. Deus não deseja que o homem contemple a lei de Moisés, para ser transformado. Ali em Coríntios, em 1 Coríntios, diz que de glória em glória somos transformados, contemplando a Cristo. Então Deus não deseja que você seja transformado pelos padrões e pelas cerimônias e pelas ordenanças da lei. Deus deseja que você seja transformado se relacionando com Cristo, vivendo com Cristo, olhando para Cristo. Esse é o desejo de Deus. Por isso que aqui Maria aponta para a dispensação da lei, ou a velha dispensação. Por fim, nós vamos ver Cristo se manifestando aqui. Nós vamos ver Maria apontando para Cristo e dizendo, faça tudo o que Ele vos mandar, porque o fim da lei é Cristo.
essa lei, a lei de Moisés, o fim dela é Cristo, porque a lei é boa, perfeita e agradável. Quem é bom? Quem é perfeito? Quem é agradável? De novo, quem é bom? Quem é perfeito? Quem é agradável? Nenhum de nós homens somos. Somente um homem foi perfeito, foi verdadeiro e agradável. A lei é o caráter de Deus e ninguém por ela é transformado. A lei não tem poder de transformar, a lei não tem poder de mudar ninguém, porque ela é perfeita e nós somos seres imperfeitos, cheios de morte em nós, cheios de coisa dentro de nós. Precisamos que Jesus transforme toda essa morte que há em nós, nossa vida, em vinho, que é satisfação, que é alegria nele. Tá pegando? Então aqui, Maria, ela representa os instrumentos, os elementos naturais e religiosos. Sabe, a religião não tem o poder. O que é religião? Religião é mudar comportamento. Mas não muda o interior, não muda o coração, não muda a natureza. Veja que aqui Deus deseja mudar a natureza do homem. Lembra disso? Mas a lei e a religião não muda a natureza. A lei, ela vem, a força do pecado é a lei. E o agrilhão do pecado é a morte, diz a palavra. Então, quanto mais você tenta pela religião, quanto mais você tenta pela força do seu braço mudar, se transformar, eu não vou ser mais assim, eu não vou fazer mais aquilo, eu não... Não, você está todo dia entregando um Isaac. Todo domingo você vai para o culto e você sai de lá arrependido por um pecado. Mas você comete ele de novo. Por quê? Porque é religião, é natural, é você tentando agradar a Deus com as suas próprias forças. Observe que agradar a Deus é algo que é a habilidade de Deus em nós. É o tanto que contemplamos a Cristo, é o tanto que enxergamos a Cristo, é o tanto que olhamos para Cristo, é o tanto que nos enchemos de Cristo através do Espírito Santo, que somos então transformados, que somos então feitos nova criatura, que temos a natureza de Deus. Não é por nosso esforço, não é por nosso merecimento e não é por nossa justiça própria. A Bíblia diz que a justiça própria do homem é trapo de imundícia. Então não é por meios humanos que a gente pode agradar a Deus. Agradar a Deus é uma habilidade dele em nós. É tudo pela graça mediante a fé. Tudo é graça de Deus. Tudo, ser usado por Deus é uma grande graça, é uma grande bênção. Meu Deus. 2. E também foram convidados quem ao casamento? Os discípulos. Então, Jesus não foi ali como mero espectador daquele casamento. Jesus sabia que a sua presença ali traria transformação sobrenatural. Jesus sabia que ali faltaria vinho. Por quê? Porque o vinho representa a alegria, representa a satisfação. Observe que Cristo faz o que, irmãos? Faz o milagre numa festa de casamento. Quando tudo ali estava cheio de alegria. Porque uma festa de casamento, por mais que dure 1 hora, 2 horas, ela acaba. Assim é a nossa vida. Por mais que ela dure, 1 hora ela chega ao fim. 1 hora ela acaba. E tem coisas na nossa vida que parece que acaba. Tem coisas na nossa vida que parece que nós chegamos ao fim. Parece que nós estamos com uma pasta de dente, né? Você espreme ela, estamos assim, espremendo ela até o fim. Até os que cortam ela para ver se não raspa para dentro. E não tem mais nada. Você espreme aquele tubo e já acabou. E Jesus sabia disso. Por isso que Jesus vem aqui e observa ele agindo. Quando ele age,
ele vem agindo para transformar. Então a vida cristã não é apenas uma religião de força humana, não é apenas uma experiência que vivemos, que vamos ao culto no domingo, que fazemos a campanha de jejum e oração, que estamos numa célula, que estamos fazendo algo para o Senhor. Não! A vida cristã é a real presença de Cristo, transformando a nossa realidade. Qual é a realidade do homem? O homem é cheio de orgulho, cheio de soberba, cheio de muita coisa. Ah, tem tanta coisa que o homem é cheio. Mas a realidade de Cristo é transformar toda a nossa morte em vida. Então Cristo, ele deseja transformar a nossa vida. Ele deseja que possamos ter um relacionamento. Como nesse casamento, simbolicamente falando, tipologicamente falando. Então ele quer nos levar a uma experiência mais profunda, uma experiência maior. O que é mais íntimo do que um casamento? O que é mais íntimo do que um casamento, do que um relacionamento com um casamento? Não tem, não tem. Por isso que Jesus vem e fala que ele deseja se relacionar conosco. Numa festa de casamento ele mostra esse princípio. Como estão entendendo? Houve um problema. Qual foi o problema desse casamento? Acabou o vinho. Acabando-se o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem mais vinho. No Salmo 104, no versículo 15, a Bíblia vai nos falar a respeito do simbolismo do vinho, e que simboliza alegria, satisfação e a vida plena no Espírito. Então, acabou. Simplesmente acabou. Aquele casamento estava ali, mas chegou o fim. Acabou. E quando acaba, sabe, o velho vinho, porque acabou aquilo que já... Porque tinha um vinho ali. E qual que era o velho ali? Era esse vinho que estava ali, que o povo bebeu, tá, mas acabou. Isso aponta mais uma vez o quê? Para a antiga dispensação da lei. Isso aponta para a realidade do esforço humano. Por mais que você estude, vamos pegar. Por mais que você case, vamos ver. Por mais que você ganhe dinheiro, o homem sempre está buscando o quê? Satisfação, realização. Mas uma hora acaba, uma hora chega no fim. Aqui nesse casamento não durou muito. Foi rápido. Em alguns casos nós vivemos numa geração instantânea. Vivemos numa geração onde as coisas têm que ser rápidas. Estamos numa geração acelerada. Aqui nessa festa acabou. Tudo ficou limitado. Tudo ficou insuficiente. Chega uma hora na nossa vida, na vida do homem, que tudo fica limitado. Tudo fica, irmãos, sem vida, sem cor. Parece que aquele culto não tem mais alegria. Não estou falando do culto geral, estou falando nós pessoas. Parece que acabou. Aquilo que antes era tão bom, era tão festivo, era tão alegre, tão poderoso, tão cheio de coragem, tão entusiasmado. De repente, foi acabando, foi insuficiente e limitado. Sem Cristo, cedo ou mais tarde, o vinho se acaba. Jesus deseja que o vinho se acabe. Jesus sabia que o vinho ia acabar. Ah, sabia. Jesus sabe que na nossa vida, cedo ou mais tarde, precisaremos clamar por Ele. Por mais que o homem ganhe dinheiro, estude nas melhores faculdades, por mais que o homem viaje o mundo, por mais que o homem tenha uma boa esposa, bons filhos, chega um tempo em que ele diz: estou insatisfeito, estou limitado, já fiz tudo o que tinha para fazer. E agora?
Acabou. Por isso que a gente vê muito idoso com depressão. Por isso que a gente vê muitas pessoas que já viveram certa idade entrando em ansiedade, porque eles acham que acabou. Mas, irmãos, eu quero te dizer que Jesus chega no momento certo. E ele diz: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegado a minha hora. No versículo 4. Por que Jesus chama Maria de mulher e não de mãe? Porque Maria aqui representa o quê? A lei. Maria aqui representa a dispensação da lei. Não é apenas uma função materna, mas é algo maior, algo simbólico, algo tipológico, como o apóstolo Paulo ele usa muito tipologia, muita alegoria. E aqui nós estamos aplicando esse princípio. Por quê? Porque a antiga aliança, o sistema religioso judaico ali daquela época, estava substituído por agora algo novo, que era Cristo. Então a lei estava chegando ao fim, a lei chegou ao seu fim, e o fim da lei era Cristo. Aqui Maria representa a lei, aqui Maria representa que já chegou o tempo. Sabe, quando a religião nos... Porque, irmãos, muitas pessoas vivem uma religião, muitas pessoas vivem uma aparência, e a religião ela só tem poder de mudar a aparência. A religião ela não tem relacionamento, a religião é fria, ela não tem calor, ela não tem compaixão, ela não tem vida. Sabe? É só você pegar aqui, irmãos, o livro de João, vocês vão ver o tantos que os religiosos procuraram prejudicar Jesus. A religião ela prejudica o evangelho. A religião ela não ajuda, ela não é de Cristo. A religião ela é algo assim, eu não sei qual a palavra que eu devo usar para descrever ela, mas ela é algo ruim, não é algo bom, não é o que vem de Deus. O evangelho vem de Deus, a vida vem de Deus, mas a religião não. A religião é algo vazio, sem vida, sem calor, é só aparência, sabe? É só aquilo que você faz porque tem que fazer, mas não tem satisfação, não tem alegria. E nós vamos ver aqui Jesus falando: a minha hora ainda não chegou. Por quê? Porque Jesus opera segundo o tempo do Pai, não segundo a expectativa humana. Paulo vai dizer: a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Aqui nesse livro ele trata com aqueles que são filhos, com aqueles que querem fazer a vontade de Deus. Se você quer fazer a vontade de Deus, você tem que perguntar para o Senhor o que Ele quer que você faça. Ele vai falar. Ele vai falar. Deus não é mudo. Deus fala com seus filhos. Deus deseja falar com os seus filhos. Deus deseja se relacionar com as pessoas. Tá entendendo? Deus não age segundo as suas expectativas humanas. Sabe? Espera no Senhor. Busca no Senhor. Ele vai falar. Vai. Eu tenho certeza, porque a palavra garante que o Senhor fala. Nunca o Senhor deixou sem resposta aqueles que lhe perguntaram a sua vontade. Nunca. Nunca. E para eu ser mais radical na palavra, eu vou dizer uma coisa. Na Bíblia não existe vontade permissiva de Deus. Só existe o apóstolo diz que só existe a vontade boa, perfeita e agradável de Deus. Tá entendendo? Deus não vai agir conforme a sua expectativa. Escolha, busque, faça. Mas nem tudo é vontade de Deus. Nem tudo. Pergunte a Ele, busque nele. Ele vai te responder. Ele vai falar. Você não é mais um homem natural. A Bíblia diz que nós somos homens espirituais, vivendo no mundo natural. Muitas vezes eu vejo as pessoas que são filhos de Deus querendo ter princípios naturais. Mas João vem para nos mostrar que agora a nossa vida é uma vida espiritual. Não segundo o padrão do mundo. Não segundo o padrão dos homens.
Então Maria aqui aponta para Jesus, que só Jesus agora tem a resposta. A velha lei não tem mais a resposta. A velha lei não transforma. A velha lei agora não pode mais mudar o homem. Mas Maria aqui aponta para Jesus e diz que Jesus tem a resposta. E se eles obedecerem, olharem para Jesus, então eles vão obter a resposta. Fazei tudo o que ele vos mandar. Jesus tem uma palavra para você sempre. Faça aquilo que ele falar para você. Faça aquilo que o Evangelho diz para você. E você será bem sucedido. Lembrando que o princípio aqui é transformar tudo o que é morte em vida. Então, para experimentar a transformação espiritual, você precisa entender que tem um momento na nossa vida que o vinho acaba. Tem um momento que nós não temos mais escape. E Jesus espera que o vinho acabe. Jesus espera que as coisas saiam do controle. Sabe por quê? Porque Jesus quer que você veja o tanto que você é limitado, o tanto que você não pode se satisfazer plenamente. Por mais que você busque, por mais que você lute, você vai chegar num ponto aonde você não vai estar completamente satisfeito. Aqui Deus vem e mostra que precisamos se entregar a Ele e confiar que no momento certo, da forma certa, Ele vai agir. Ele vai agir. Então, quando você ouve a Cristo, você contempla Cristo, você começa a experimentar do poder transformador dele na sua vida. Observe que Deus não vem para transformar aquilo, Deus não vem para melhorar. Deus vem para transformar. Deus não vem para melhorar aquilo que é natural. Não. Deus não trabalha com o natural. Deus não trabalha com o homem. Não. Não. Deus trabalha com os filhos dele. Se você é filho, Deus vai começar a trabalhar em você. Vai te transformar. E vai encher você da vida dele. Não te melhorar. Me ajude a melhorar. Não, Deus não vai te ajudar a melhorar. Sabe por quê? Porque lá no capítulo 3 de João, diz o quê? Tem que nascer de novo, Nicodemos. Tem que nascer de novo. Nascemos com a natureza de nossos pais, do que é humano. Mas quando recebemos Jesus em nosso interior, Ele passa a habitar em nosso espírito, como diz em 1 Tessalonicenses 5:21, o homem é alma, corpo e espírito. Ele vem para dentro de nós. Agora nós também recebemos a natureza de Deus e nós agimos segundo essa natureza. Por isso que o mundo não vai mais satisfazer você. Por isso que as coisas desse mundo não vão mais te satisfazer. Somente Cristo vai te satisfazer. Tá entendendo? Aqui nós vamos ver um princípio também poderoso. Porque no 6 e 8 ele vai dizer o quê? Estava posta ali 6 talhas de pedra. O 6, irmãos, simboliza, tá aqui no meu esboço, o 6 simboliza o homem. O homem foi criado no 6º dia. Então o 6 é o número do homem, por isso que é 666, o homem governando sobre o homem, que é a marca da besta. Tá entendendo agora? O homem governando sobre o homem é a marca da besta. O homem sem Deus. 6 talhas, 6, número do homem. Representa o homem sem vida, o homem natural. E aqui nós vamos ver que a lei e os ritos judaicos, mais uma vez, João vai falar muito disso, irmãos.
João vai falar muito do judaizante. João vai falar muito daquilo que é religião. Ele vai atacar muito isso. Vai muito atacar isso. Por quê? Porque aquilo que é exterior não tem poder para mudar o homem por dentro. Você pode até vestir um cachorro, ensinar ele a comer na mesa, com garfo, talher, a ele ir no banheiro, a ele tomar banho. Você pode fazer tudo isso com o cachorro. Mas quando ele ouvir um latido lá na rua passando, ele vai latir também. Você pode até lavar a porca, o porco, lava ele. Mas a primeira poça de lama que ele vê, ele vai lá se rolar. Por quê? Porque Deus não muda aquilo que é velho. Deus, ele vem para transformar a nossa natureza de cão pecaminosa em uma nova vida. Por isso que nós vamos ver que o princípio aqui de João 2 vai se aplicar até o capítulo 11. Nós vamos ver Nicodemos, vamos ver a mulher samaritana, vamos ver o cego de nascença, vamos ver a multiplicação, ali até a ressurreição de Lázaro, que estava morto. Observe que o número 6, como de Gênesis, no capítulo 1, versículo 26 e 31, mostra que o esforço do homem é impossível produzir vida espiritual. É tudo mediante a graça, pela fé. O homem é salvo pela graça de Deus mediante a fé. É tudo. Assim como o apóstolo Paulo diz, assim como você recebeu a Cristo, agora andai nele. Como é que você recebeu a Cristo? Pela fé. Andai nele. A graça mediante a fé. Então a água que ele vai dizer ali no capítulo 7, enchei as talhas de água, representa o quê? Até a borda, enche mesmo, até transbordar. Representa que Jesus quer transformar toda a nossa vida que é natural, todo o nosso achismo, tudo aquilo que estamos cheios, em algo espiritual. Então, irmãos, antes da transformação, há uma plenitude. Jesus espera que se enchamos da sua palavra. A palavra é Cristo. Tá entendendo? Jesus espera que a gente possa ser cheio de Cristo. E aqui a água, irmãos, eu vou falar uma coisa. A água nesse texto aqui representa a morte, assim como no dilúvio. Em alguns lugares da Bíblia a água representa a vida, em outros lugares a água representa a morte. Aqui nesse texto representa a morte. O homem cheio de morte. Só que Deus transforma. Por isso que é ressurreição. Terceiro dia, ressurreição. Por isso que a gente morre e nasce de novo. Nicodemos, você tem que morrer e nascer de novo. Tá entendendo? Como você está entendendo? A transformação é tão poderoso que a transformação foi instantânea. Não foi de passo em passo, né? 10 passos para você ter bom caráter. É porque eu não vou falar de coach. Mas o coach ele tem várias modalidades, várias coisas para... Amém, glória a Deus. Eu acho que eles são pessoas super abençoadas. Só que o que eles falam não é a Bíblia, não é a palavra. A palavra do Evangelho é o Evangelho. E o coach é o coach. Né? É isso. Aqui, irmãos, a transformação não foi gradual, foi instantânea. É a natureza. É a natureza de Deus se manifestando em nós. Esse é o poder da obra de Cristo. Ele não melhora a vida natural de ninguém. Como eu disse o cachorro, como eu disse a porca. Ele não melhora a vida natural. O homem é como uma mão. Deus é como uma mão. E o homem é como uma luva. Para que serve a luva?
para colocar na mão. Então, Deus é a mão e a luva é o homem. O Deus, então, entendeu agora? O homem foi feito para conter a Deus. Fora disso, ele não vai ter realização. Fora disso, ele não vai ser satisfeito completamente. Irmãos. Eu sei que é uma palavra poderosa. É uma palavra que mostra o quanto nós precisamos de Jesus na nossa vida. Cristo não melhora a vida natural de ninguém. Ele é substituir por algo divino, por algo novo. Tem que nascer de novo. Tem que ser tudo novo. Sabe, Caná quer dizer caniço, que representa pessoas fracas e frágeis. E Galileia, como diz João lá no 7,47, é um lugar de pessoa desprezível. Observe que Jesus foi num casamento, num lugar de pessoas fracas e desprezíveis. Fracas e desprezíveis. Meu Deus. Meu Deus. Então, irmãos, a religião e o esforço humano não pode produzir verdadeira espiritualidade. Não há. Não há. É somente Cristo que enche completamente. É somente Ele que pode manifestar a sua glória em nós. É de glória em glória que seremos transformados. Tá entendendo? Então, Jesus não vem melhorar ninguém, não. Jesus não vem melhorar ninguém. Tira isso da tua cabeça. Jesus não melhora as pessoas. Jesus faz com que as pessoas tenham uma nova vida. Nova criatura eu sou. O velho homem já morreu. Tá entendendo agora? É o princípio que nós vamos usar para os sinais aqui de João. Ele não vem melhorar. Jesus vem transformar. Transformar. Só Cristo pode realizar essa obra. É uma obra totalmente sobrenatural e espiritual. Então, assim, todos servem primeiro o bom vinho, para nós ir por fim já. E depois o inferior, mas tu guardasse o melhor até agora. Então, assim, irmão, o mundo ele oferece o melhor desde o início. Desde que você nasce, você já tem hoje nós estamos na geração bombardeada. As crianças pegam o celular ali, ó. Eu, quando era criança, não sabia nem o que era no celular. Raramente na televisão. E agora a gente vê uma geração modernizada até o último, aonde o mundo oferece as melhores coisas. O melhor vinho só vem de Cristo. Só Cristo tem o melhor vinho. Quando você acha que tá bom, não tá, é inferior. A vida do mundo, a vida sem Jesus é inferior. A vida que o mundo oferece, que o sistema do mundo caído oferece é inferior. Quando recebemos a Jesus no nosso ser, dentro de nós como vida, as coisas mudam. Nunca mais a gente consegue ficar longe. Nunca mais a gente consegue se distanciar da presença. A presença se manifesta em nós. A glória de Deus vem para dentro de nós. Tu guardaste o melhor até agora. Até agora. Sabe? O mundo oferece o vinho, mas é um vinho de frustração. Um vinho vazio. Um vinho aonde vai acabar. Mas com Cristo, quanto mais crescemos em Deus, mais vamos experimentar a sua plenitude, mais vamos experimentar de satisfação, mais vamos experimentar de alegria, mais vamos experimentar da realidade celestial. Em nome de Jesus eu quero dizer isso para você. Que você, se o teu vinho está no fim, Jesus vai transformar todo aquilo que está em você, tudo que você está cheio de você, em vinho de alegria. Com isso, Jesus manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Então, o propósito final
desse milagre é revelar Cristo como vida, é revelar Cristo como aquele que vem para satisfazer a nossa vida, a nossa festa de casamento. Todos vivemos em algum momento uma festa onde o vinho acabou. Mas se o vinho acabou, saiba que o melhor ainda está por vir. Glória a Deus! Deus sempre tem o melhor para aqueles que o buscam e o amam. Sabe, irmãos? Então Cristo deseja transformar a sua vida num testemunho vivo. Você deseja experimentar transformação? Você deseja experimentar esse vinho na sua vida? Se você deseja isso, irmãos, quero que você, através desse estudo, através desta palavra, possa agora receber no teu interior a alegria do Espírito. Só Jesus pode transformar tudo que está em você, toda essa água que eu falei que representa morte aqui nesse texto, em vida, em vida, em graça. Não se apegue à religião, não se apegue a coisas externas. Jesus deseja que você o conheça profundamente. Até o próximo vídeo, onde a gente vai falar do versículo 12 ao 25. Será um vídeo um pouquinho mais longo, mas teremos a conclusão do capítulo 2 no próximo vídeo. Pega esses princípios, pega essa tipologia, pega tudo isso que foi ministrado e aplica na tua vida. Sabe, eu acho que através dessa aula você conseguiu, através desse estudo, você conseguiu, dessa imersão, você conseguiu identificar muita coisa, sabe? O Espírito Santo fala profundamente ao teu coração através desse livro de João, sabe? Que você possa transbordar de alegria, de satisfação, que você possa experimentar a plenitude do Espírito, que você possa experimentar do Espírito, sabe? Que você possa experimentar esse vinho que Jesus tem para você. Que você possa experimentar isso que o Senhor, o propósito, o projeto de Deus para a sua vida. Sabe? Não pense que acabou, não pense que está no fim. Deus espera que você chegue no fim, para que você possa experimentar o melhor dele. Lembre-se, você é grandemente abençoado, altamente favorecido e profundamente amado. Até o próximo vídeo da nossa imersão.